O Museu da Mercedes-Benz se destaca por sua grandiosa arquitetura. Possui um acervo com mais de 160 veículos, espalhados por 16.500 metros quadrados. Esta área está organizada em 9 níveis, dispostos como uma dupla hélice, semelhante à do DNA. Este lugar não conta apenas a história da Mercedes, mas sim do automóvel e sua evolução durante quase 150 anos. A invenção de Carl Benz, patenteada sob o número 37.432, em 29 de janeiro de 1886, é considerada o marco inicial do automóvel. Hoje, exploraremos algumas peças notáveis desse museu. Em 1908, a Mercedes já trazia em seu DNA a essência de sedãs de luxo, característica que permanece até os dias de hoje, 117 anos mais tarde. O 75 PS destacou-se como o primeiro modelo da marca produzido em massa. Seu motor de 6 cilindros em linha possuía impressionantes 10,1 litros de capacidade. Isso mesmo, 10,1 litros. O design do carro, um touring com capota aberta e 2 fileiras de assentos, era chamado de duplo phaeton. Esse nome vem das antigas carruagens e reflete a influência do design Art Deco, além da capacidade de alcançar altas velocidades nas Autobahn, estradas essas inauguradas nos anos 30. Naquele período, várias marcas lançaram veículos com design aerodinâmico em forma de gota, como a limusine Mercedes-Benz 320. Essa fase marcou a criação de alguns dos carros mais elegantes e icônicos da história do design industrial, a exemplo do Bugatti Type 57 Atalante. Chegando a 1968, a Daimler, inspirada por Carroll Shelby, criou um hot rod diretamente da fábrica. Optou por usar o imenso motor V8 M100, antes visto nas limousines Mercedes-Benz W100, e instalou-o em um sedã W108. Surgia então o 300 SIL 6.3, precursor do atual S60 e 3 AMG. Esse momento marcou o início da lenda dos motores V863 da Mercedes, uma tradição que a AMG retomou 40 anos depois com o renomado V8 aspirado M156, presente nos Mercedes AMG de 2006 a 2015. Entre 1976 e 86, mais de 2.700.000 unidades do modelo W123 foram produzidas. Este modelo evoluiu o conceito de seu antecessor, W114, e consolidou definitivamente as bases do que conhecemos hoje como Mercedes-Benz contemporânea. A versão perua diesel 300 TD, por exemplo, vinha equipada com acessórios e itens de viagem típicos de uma família próspera da Alemanha Ocidental. A Mercedes-Benz, nos anos 50, propôs uma ideia considerada descabida: um caminhão impulsionado por um motor de automóvel de corrida. O Rennwagen Schnelltransporter era movido pelo motor M186 de 3 litros, o mesmo que equipava o lendário Boro 194, veículo de competição precursor do icônico 300S L asa de gaivota e do 300S. Este caminhão compartilhava partes da carroceria com aqueles veículos. O NM 186, empregado no utilitário, privilegiava o torque em sua configuração, oferecendo uma potência ligeiramente menor. Entretanto, com 190 a 322 cavalos, era capaz de atingir 170 km por hora carregando um 300 SLR. Destacava-se a preocupação com a aerodinâmica e o proeminente balanço dianteiro. O condutor se posicionava adiante do eixo frontal, prática considerada arriscada pelas normas de segurança futuras. O Transporter original se perdeu, mas o museu abriga uma réplica fiel, reconstruída a partir dos documentos técnicos. A Mercedes é discreta sobre ele, mas o ônibus postal austríaco, denominado 10.000, aparenta ser um veículo de cunho militar, possivelmente uma adaptação dos caminhões L1000 da Segunda Guerra. Há um padrão estético nos ônibus 10.000,
uma espécie de característica hiperdimensional. As portas asas de gaivota do Coupé 300 SL surgiram de uma necessidade funcional, não por mero apelo estético. Sob sua bela carroceria, desenhada por Friedrich Geiger, jaz uma estrutura tubular triangulada, semelhante à do WZW 194 de competição. A configuração foi adotada para possibilitar o acesso a esse seu interior, já que portas tradicionais reduziriam drasticamente o espaço de entrada. O 300EL, apesar de sua aparência de Gran Turismo de luxo, na verdade, é um veículo de corrida homologado para as ruas, comparável à Ferrari F40 da década de 50, mas sem ar-condicionado. Em 1957, a Mercedes introduziu uma versão Roadster do 300SL, visivelmente mais acessível. Alterações na estrutura tubular foram necessárias para acomodar portas de abertura normal, sacrifício que reduziu a rigidez torsional e adicionou um porta-malas, inexistente no Coupé. O 300SLR Coupé, com estrutura tubular e 8 cilindros em linha, alcançava 302 cavalos a 7.500 rotações por minuto, aproximando-se dos 300 km por hora. Era um carro de corrida excepcional, impedido de demonstrar seu potencial nas pistas por uma tragédia. Desenvolvido para o campeonato de 1956 dos carros Sport, evoluía do Rose C 300 SLR que Stirling Moss e Dennis Jenkinson conduziram à vitória na Mille-Miglia de 55, agora com uma carroceria Coupé mais aerodinâmica e avanços técnicos diversos. A catástrofe ocorrida nas 24 horas de Le Mans, em 1955, é amplamente conhecida. Ela fez com que a Mercedes-Benz suspendesse suas atividades no automobilismo por várias décadas. Como resultado, o 300 SLR de 1956 jamais participou de competições. No entanto, 2 unidades já estavam prontas. Rudolf Uhlenhaut, diretor de competições da Mercedes-Benz, começou a utilizar essas unidades no dia a dia. Por isso, o modelo ganhou o apelido de Uhlenhaut Coupé. Em maio de 2022, uma dessas unidades foi vendida em leilão por uma quantia impressionante de 135 milhões de euros. Esse valor fez dela o automóvel mais caro da história. Outro modelo muito valorizado da Mercedes-Benz é o W113. Ele sucedeu o conceito introduzido pela versão Roadster do 300CL, conhecida pelas portas estilo gaivota. Mas desta vez, renasceu como um carro de passeio, sem as complexidades de um veículo de corrida. Seu design simples e prático reflete o início dos anos 60. O apelido Pagoda foi inspirado pela capota rígida opcional que lembrava a forma de templos asiáticos. Os anos 90 trouxeram um período mágico para a Mercedes, marcado pela fusão da engenharia alemã superdimensionada com a integração oficial da AMG, a empresa em 1999. Essa fase também se destacou por um design que mesclava o clássico com o moderno. Um dos produtos mais notáveis dessa época foi o C32 AMG Touring. Este carro, em particular, serviu à Fórmula 1 como veículo médico de 2001 a 2003. As mudanças que a Fórmula 1 sofreu em 4 décadas são notáveis. O McLaren Mercedes MP4/14 de 1999, equipado com um motor V10 de 800 cavalos e 17.600 RPM, é um ícone dessa era. Ele destaca-se pelo uso de materiais exóticos, desde o berílio dos pistões até a fibra de carbono no monocoque. O W196R dominou os campeonatos de 54 e 55. Com motor de 8 cilindros em linha e posicionamento central dianteiro, este carro tinha características únicas, como freios a tambor e uma estrutura tubular de aço. Ele também possuía um grande tanque de combustível exposto, quase de 200 litros, e uma posição de pilotagem elevada. O que esses dois modelos tinham em comum era talvez apenas o sistema de cubo rápido das rodas e a cor prateada. Falando em cor, foi justamente o prateado que deu à Mercedes-Benz o apelido de Flechas de Prata. Esse nome celebra a dominância da marca no automobilismo
entre as décadas de 30 e 50, além da cor nacional das equipes alemãs em competições internacionais. O último andar do Museu da Mercedes-Benz é um verdadeiro sonho para os fãs de automobilismo. Ele está repleto de carros de corrida de várias épocas, incluindo estrelas da DTM e da Fórmula 1, tanto de antes quanto depois da tragédia de 55, além de caminhões de corrida. Uma curiosidade interessante é que, originalmente, os carros alemães nos Grand Prix eram brancos. No entanto, já nos anos 30, a Mercedes e a Auto Union optaram por deixar suas carrocerias de alumínio mais natural, sem pintura. Talvez essa escolha tenha sido motivada pelo desejo de reduzir o peso, ou talvez por uma inspiração na estética da aeronáutica. A verdadeira razão provavelmente nunca será conhecida. E então, o que acharam? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Agora, se você acha que isto tudo para por aí, a Alemanha já alertou a Europa sobre os movimentos da China nos últimos tempos. Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e descubra o que foi falado, quais os alertas foram criados e o que motivou essa movimentação protecionista. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo no próximo.